Depois de adulto, até que ponto, né? Até qual idade que eu consigo zerar a abertura? Será que na minha idade eu posso zerar a abertura? E aí eu quero saber, você aí do outro lado, você tem essa dúvida? Você às vezes se pergunta, mas será que eu na minha idade? Ah, eu já passei dos meus 20, meus 30, 40, 50, 60, agora não dá mais. E aí, gente, ó, primeira coisa, por que dessa pergunta, né? Por que essa pergunta ela existe? Se você parar para pensar, o nosso cérebro, ele acredita nas coisas que ele vê, né? O nosso cérebro, ele acredita no que ele vê. E aí, ó, o nosso cérebro, ele acredita naquilo que a gente vê, né? Quantas pessoas você conhece, mais ou menos da sua idade, que conseguiram zerar a abertura? Sim, não lá na infância. Agora, adulto, quem tem aí, ó, 53, por volta aí de 53 anos, quantas pessoas você conhece que conseguiram zerar a abertura? Esse é o ponto. A gente fica com essa pergunta batendo na nossa cabeça, porque ao nosso redor não tem, né? Assim, é muito, muito raro ter pessoas da mesma idade que a gente, ou uma idade muito parecida, ou uma idade acima, que tenha zerado uma abertura. É muito raro. E aí, tão logo, se eu não vejo, eu acredito que isso não é possível. E aí, se eu acredito que não dá mais para mim, eu vou realmente fazer o que precisa ser feito? Não vou, né? Não vou. Se eu acho que aquilo não dá mais para mim, eu não vou treinar. Eu vou escutar as lives da Tia Mari, vou testar um exercício ou outro, mas fazer de verdade, agarrar a oportunidade e fazer o negócio acontecer, vai ser muito difícil, porque eu não acredito que aquilo pode funcionar para mim. Depois dessa aula, você nunca mais vai ter essa dúvida se você pode ou não zerar a sua abertura, sim, por conta da sua idade. Show de bola? Vamos lá, vamos começar essa aula? Bora lá? Ó, bora lá. Primeira coisa que a gente precisa entender. É diferente, sim, uma criança zerar a abertura e um adulto. Quando a gente é criança, a gente nasce e as nossas articulações são todas molinhas. Já viram bebê, às vezes até dormindo no berço, abre as perninhas assim, ó, uma para o lado, uma para o outro, e você fala, caraca, lá tem abertura zerada. Por quê? Porque é tudo tão molinho que não consegue nem ficar em pé o bebê, não é? Depois que o osso vai se formando, vai terminando de formar a cartilagem que protege a cabeça do osso ali, vai terminando de formar os ligamentos que seguram um osso no outro, é que o bebê começa a engatinhar, depois ele começa a ficar em pé. Então, ó, quando a gente nasce com as nossas articulações ainda não formadas por completo. Sim, até mesmo os nossos ossos, a ponta do osso do bebê ainda não está formada por completo quando ele nasce. Conforme a gente vai passando ali os meses, essa formação vai se finalizando e aí a gente começa a ter uma articulação um pouquinho mais estável. Mas, ali na fase do bebê, ali da infância, até a pré-adolescência, a gente ainda tem um tecido mais elástico, o músculo ele é mais flexível, as cápsulas, né, articulares ali, ligamentos, tendões, são todos um pouco mais flexíveis. Conforme a gente entra na puberdade, essa flexibilidade começa a diminuir. E aí é onde a gente começa a entrar num processo de desenvolver uma rigidez articular. Sim? Então, é natural e é normal que todo mundo, todos nós, depois da puberdade, a gente vá ladeira abaixo, sim, ladeira abaixo, ganhando mais rigidez a nível muscular e a nível de articulação. Até aí, tudo bem. Quanto mais passar o tempo, quanto mais velho a gente vai ficando, mais essa musculatura vai ficando rígida, essa articulação vai ficando rígida também. Agora, eu ter toda essa estrutura rígida não significa que eu não ganhe flexibilidade. Eu ter essa estrutura, quando eu comparo uma pessoa de 50 anos com uma pessoa de 15 anos, eu já sei que a pessoa de 15 tem uma tendência a ser mais flexível e a pessoa de 50, ela tem uma tendência a ser mais rígida. Isso não significa que a pessoa de 50 não ganhe, não desenvolva flexibilidade se ela fizer o treino certo. Só significa que o resultado de uma e da outra vai ser em tempos diferentes.
Você já viu uma pessoa, um adolescente fazendo alongamento ali, e aí faz uma semana, 15 dias ali, já a perna já começa a subir, já começa a zerar a abertura, e a gente olha e fala, caramba, eu tô aqui me matando faz quase um ano, o que tá acontecendo? Tô fazendo coisa errada. Não, cada corpo responde de uma maneira. Quanto mais velho a gente é, mais lenta a resposta do nosso corpo, mas isso não significa que ele não responde. Sim, é muito importante a gente entender isso, tá? E aí, para a gente dar uma ilustrada nesse processo e para a gente entender a complexidade que é para o nosso corpo zerar uma abertura, eu vou compartilhar com vocês aqui algumas imagens. Vamos lá? Então, ó, o que eu tô falando para vocês? Que quando a gente envelhece, a gente vai desenvolvendo ali um aumento da rigidez muscular e da rigidez articular, certo? Isso é extremamente normal. E aí, o que é que acontece quando a gente tem esse aumento dessa rigidez, tanto a nível de músculo quanto a nível da articulação, a gente acaba tendo mais dificuldade para conseguir se colocar na posição do alongamento. Quanto mais velho eu vou ficando, mais dificuldade eu tenho para empinar um bumbum, para esticar um joelho, para dobrar um pouco mais o tronco para frente, sim? Então, eu vou tendo dificuldade de entrar na posição do alongamento. E aí, essa dificuldade toda, né? Ela acaba fazendo com que a velocidade do meu ganho de flexibilidade seja diferente. E aí, quanto mais eu envelheço, mais lento é esse ganho, sim? Então, sim, quando a gente envelhece, a gente vai diminuindo a velocidade com que a gente ganha flexibilidade, mas isso não significa que a gente não ganhe. O que eu preciso fazer para ganhar, para conseguir zerar uma abertura? Essa daqui, ó, é a nossa pelve, sim? Então, ali tá a pelve e do cantinho aqui tá o osso da nossa perna, que é o fêmur. Ali dentro, ó, aquela bolinha branca arredondada, é a cabeça do fêmur, que tem cartilagem em volta dela, em volta ali de onde ela encaixa, que é a fossa do acetábulo. Essa região aqui, a gente precisa movimentar muito essa região para zerar a abertura. Porque essa perna aqui, ela vai subir, né? Eu vou colocar minha perna na direção do quadril para zerar uma abertura. Então, esse osso, ele vai mexer muito aqui dentro. Só que olha o que tem em volta. Tem ligamentos, que são tecidos muito rígidos, segurando essa articulação. E não é só isso. Se você reparar, ó, a gente tem ligamentos não só aqui, ó, nessa articulação entre o fêmur e o nosso quadril. A gente tem ali dentro, entre a nossa pelve e a nossa coluna, a nossa pelve, nosso sacro, o nosso sacro ali, a parte do pubis. Toda essa região é totalmente completa de ligamento para segurar a articulação. E esses ligamentos, eles são um tecido muito rígido. Quanto mais a gente vai envelhecendo, mais rígido tudo isso vai ficando. Além dos ligamentos, a gente tem músculos. Esse ossinho aqui em cima, ó, é a nossa costela flutuante. Saindo desse ossinho, sai um músculo que chama psoas. Ele sai de lá desse ossinho, lá da nossa coluna, mais ou menos na direção da costela flutuante. Ele desce e passa por dentro. Olha que loucura, ó. Ele passa por dentro do nosso quadril e olha onde ele vai se prender lá na nossa perna. Você tem noção do que é que esse músculo faz se ele fica mais encurtadinho? E quando a gente envelhece, a nossa musculatura vai dando uma encurtada. E aí, para eu colocar essa perna aqui para trás em um espacate, se esse músculo aqui ele não estiver super alongado, eu não consigo colocar. Então, a gente precisa só ter clareza de que é uma estrutura muito complexa que a gente precisa alterar para fazer uma abertura zerada. Aqui, ó, é o nosso bumbum. Esse aqui, ó, o nosso sacro, a pontinha dele é o cóccix. Quando a gente cai e fala, bati o cóccix no chão, sim? Aqui, ó, é o nosso bumbum. Tem músculos em vários sentidos, ó, tudo preso lá dentro da nossa pelve. E por cima de tudo isso, vem os músculos que a gente consegue perceber mais quando a gente coloca a mão na perna e tudo mais. Show de bola? Por que eu tô mostrando isso para vocês? Porque eu preciso, primeiro, ter clareza que não é porque eu tenho 50, 60 anos que eu não consigo zerar uma abertura. Não. Para zerar uma abertura, eu preciso de um quadril que se mova com facilidade e de uma musculatura que tenha aquela amplitude de movimento, que aceite se esticar. É isso que eu preciso. Independente da sua idade, você consegue fazer isso. Independente da sua idade.
Tanto é que a gente tem programa, né? O governo paga programas de alongamento para população idosa, não é? Tem lá, minha mãe está com 65 anos e ela faz lá pela prefeitura, tem um lugar que ela faz, que tem as aulas de alongamento, hidroginástica, não sei o que tem. Gente, se idoso não conseguisse ganhar flexibilidade, essas aulas iam ser patrocinadas pelo governo? Jamais. E existem várias pesquisas que comprovam que sim, independente da nossa idade, a gente consegue ter ganho de flexibilidade.